Vamos iniciar a correção das atividades extra da quarta semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para seu irmão. Considerando-se o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão do Paulo ganhou é... Então, o total de bolinhas nós devemos representar no denominador. Denominador sempre o total. Então, eu já descarto duas alternativas. E o numerador é a parte. No caso, o numerador é a quantidade de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou. Quantas ele ganhou? 6. Então, alternativa correta, alternativa A. A fração 3 centésimos corresponde a que número decimal? Então, se eu tenho 2 zeros no denominador, aqui eu tenho o que eu chamo de fração decimal. O denominador é 100. Né? Quando o denominador for 10, 100, 1000, eu chamo de fração decimal. Então, 2 zeros equivale a 2 números depois da vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula na letra A? 3. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, resposta correta, alternativa C. Atividade 3. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura, que equivale a 3/5 tirados do inteiro, é... Aqui a primeira figura, ela foi dividida em quantas partes? Em 8. A segunda, também em 8. A terceira, em 5. E a quarta, em 5. Quantas partes coloridas? 5 partes. Na segunda, 3 partes. Na terceira, 3. E na última, 2. Então, 3/5 está representado na alternativa C. Atividade 4. Dos 11 jogadores de um time de futebol, apenas 5 têm menos de 25 anos de idade. A fração de jogadores desse time com menos de 25 anos é... Então, quantos têm menos de 25 anos? 5. Em um total de quantos jogadores? 11. Então, alternativa correta, alternativa C. No denominador, o total de jogadores. No numerador, a parte, que corresponde àqueles que têm menos de 25 anos. Numa questão de prova que valia 1 ponto, Diogo tirou 4 décimos. Que fração representa os pontos que Diogo tirou? O que é 4 décimos? É 4 sobre 10. Eu não tenho essa opção, então eu vou simplificar. Os dois são pares, eu posso simplificar dividindo por 2. Metade de 4, 2. Metade de 10, 5. Então, resposta correta, alternativa C. Atividade 6. Para preparar um refresco, Bia colocou 6 partes de suco concentrado de fruta e 15 partes de água. Qual é a razão que representa essa situação? Então, total de água, 15. Partes de suco, 6. Então, 6 para 15. Mas eu não tenho essa opção. Então, vamos lá. Quem divide 6 e 15 ao mesmo tempo é o 3. 6 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 3/5 é a resposta que aparece na alternativa D. Só voltando aqui, desculpe. 6 dividido por 3, 2, né? Então, errado aqui. 2/5 é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 7. Patrícia, em aniversário, ganhou uma caixa de bombons de seu namorado, que continha 28 bombons. Ela comeu 5 e deu 9 para sua irmã. Considerando-se o total de bombons que a Patrícia ganhou, a fração que representa a quantidade de bombons que ela deu para sua irmã é... Então, no total, a caixa tinha quantos bombons? 28. Quantos bombons ela deu para sua irmã? 9. Então, resposta correta, alternativa C. Pedro ganhou R$50 de seu avô de presente. Ele deu R$20 para seu irmão. Considerando-se o total de dinheiros que Pedro ganhou, a fração que representa a quantidade em reais que restou é... Então, veja bem, ele ganhou R$50 do seu avô. Então, esse é o total que ele ganhou. Ele deu R$20 para seu irmão. Quer saber quanto sobrou para ele? Então, se ele deu 20 para o seu irmão, quanto sobrou? 30.
30/50, que é a resposta que aparece na alternativa C. Um vendedor tinha 25 carros no pátio da concessionária. No mês de janeiro, ele vendeu 16. Considerando-se o total de carros, a fração que representa o número de vendas é... Então, se tinha 25 carros, é o total, e ele vendeu 16, a fração será 16/25. Resposta correta, alternativa A. Observe a torta de morango que Letícia fez. Ela dividiu a torta em 8 partes iguais e comeu 3 partes dessa torta. Qual é a fração que representa as partes que ela comeu? Então, o denominador sempre o total. Então, 8. Eu já descartaria aqui a letra C e a letra D. Dessas 8 partes, quer saber a que ela comeu. Quantas ela comeu? 3. Então, a resposta correta, alternativa A. Observe o retângulo abaixo. Que fração representa a parte pintada nesse retângulo? Primeiro, o retângulo foi dividido em quantas partes? 8. Só eu já encontraria a resposta, né? 8 partes. Dessas 8, quantas estão pintadas? 3. Então, resposta correta, alternativa B. Atividade 12. De 10 maçãs, 6 são verdes e as outras são vermelhas. Então, se 6 são verdes, quantas são vermelhas? 4. Considerando o conjunto dessas maçãs, que fração representa as maçãs vermelhas? Então, eu tenho 4 maçãs vermelhas em um total de 10 maçãs. Resposta correta, alternativa B. Atividade 13. Veja abaixo o trapézio que foi dividido em 4 triângulos iguais. A região cinza corresponde a uma fração da área total do trapézio. Qual é essa fração? Então, eu dividi o trapézio em 4 partes e retirei quantas? 3. Então, essa fração representa 3/4 do trapézio. Atividade 14. Marli comprou uma pizza grande, dividiu-a em partes iguais e comeu alguns pedaços. Veja na figura abaixo o que sobrou dessa pizza. A fração que representa os pedaços de pizza que Marli comeu em relação à pizza total é... Então, em quantas partes essa pizza foi dividida? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços e posso perceber que os que foram retirados são iguais. Então, ao todo, essa pizza foi dividida em 8 partes. Então, quantas partes ela comeu? 3. Então, 3/8, quer saber a parte que foi comida? Resposta correta, alternativa A. Atividade 15, a parte colorida, que representa a quantidade de pedaços de pizza que José comeu. Como José comeu 1/4 de pizza, a figura que representa a quantidade de pizzas comidas foi. Então, aqui eu tenho 4 pizzas divididas em 8 partes. Na primeira, foi comido quantos pedaços? 1. Na segunda, 2. Na terceira, 6. Na quarta, 7. Então, qual dessas frações representa 1/4? Então, essa primeira não tem como simplificar. Essa não tem como. Os 2 são pares, eu posso dividir por 2. Os 2 são pares, eu posso dividir por 2. Metade de 6, 3. Metade de 8, 4. Metade de 2, 1. Metade de 8, 4. Então, resposta correta, alternativa B. Atividade 16, observe os cartões abaixo e determine o cartão cujo valor equivale a 75 centésimos negativos. Então, o que é 75 centésimos? É 75 sobre 100. Mas eu não tenho essa resposta, então vamos simplificar. Quem divide 75 e 100 ao mesmo tempo? Terminou em 0 e 5, eles são divisíveis por 5, sim. Só que aí você vai ter 2 trabalhos. Eu vou diretamente ao 25, né? Eu tenho 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, 4. Alternativa correta, alternativa B. Rodrigo parou em um posto de gasolina e colocou 20 litros de gasolina, completando o tanque, cuja capacidade é de 60 litros. Podemos afirmar que a gasolina que havia no tanque do carro é, então, sim, total, é 60. E falou que ele colocou 20 litros para completar. Então, quanto que tinha no carro? 40. Então, posso cortar 0 com 0, 4 sextos.
Ah, não tem essa resposta, então vamos simplificar. Os 2 são pares, eu divido por 2. Metade de 4, 2. Metade de 6, 3. 2 terços, que é a resposta que aparece na alternativa C. 18. Joana participou de uma partida de tênis. Então, aqui, né, nós vamos trocar, porque falou que ela fez 20 saques, então ela não pode ter acertado 165. Pelas opções que nós temos aqui, ela acertou 15. Então, acertei 15 dos 20 saques que fiz. Podemos afirmar que a fração do total de saques que Joana acertou é, então, 15 para 20. Não tem essa opção, vamos simplificar. Todo número que termina em 0 e 5 pode ser divisível por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, a alternativa correta, alternativa C, 3/4. 19. Silvia quer fazer um refresco de maracujá. Em cada litro desse refresco deve conter 2 décimos ou 20 centésimos de suco e o restante de água. Então, para dar 1 litro, 0,80 de água. Podemos afirmar que a parte de suco utilizado para cada litro corresponde a... Então, nós vamos fazer 20 centésimos para 80, né? Que se eu posso cortar 0 com 0, se eu multiplicar aqui por 10, só para caminhar com a vírgula e tirar o número decimal, eu vou ter 2 para 8. São pares, eu posso dividir por 2. Metade de 2, 1. Metade de 8, 4. Então, resposta correta, alternativa C, 1/4. Então, reforçando aqui, para fazer 1 litro de suco, eu coloco uma parte de suco, 4 partes de água, né? Então, o litro de suco, ele vai ser dividido em 5 partes. 5 partes. Dessas 5 partes, uma parte é suco e 4 partes é água, dividindo o litro. Então, 1/5. Corrigindo aqui, desculpe, tá? Um engano, fiz só a razão entre o suco e a água, mas pediu para formar 1 litro. Então, resposta correta, alternativa D. 20. Uma emissora de rádio realizou uma pesquisa para identificar gêneros musicais preferidos pelas pessoas. Então, 4 prefere rock, metade pagode, 1/5 MPB e o restante não tem preferência. A fração que representa o número de pessoas que não tem preferência. Primeiro, vamos somar as frações iniciais. Quem é o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 5? Então, vamos fazer aqui 4, 2 e 5. Começo com 2, porque 4 e 2 são pares. Metade de 4 é 2. 2 dividido por 2, 1. Desço 5. 2 ainda é par. 2 dividido por 2, 1. E 5 é primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, 4, 2 e 5 tem que se transformar em 20. 4 para 5, para 20, 5. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. 2 para 20, multiplico por 10. 2 vezes 10, 20. 1 vezes 10, 10. 5 para 20, multiplico por 4. 5 vezes 4, 20. 1 vezes 4, 4. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. Então, se eu dividir o número de pessoas em 20 partes e 19 já escolheram rock, pagode e MPB, o restante é 1. Então, 1 em 20. A fração que representa o número de pessoas que não tem preferência por gênero específico, 1/20avos. Resposta correta, alternativa A. E aqui nós encerramos a correção das atividades complementares extra da 4ª semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.